Olá, você do nono ano. Seu assunto de prova: capitalismo, socialismo e ordem bipolar. A princípio, você precisa lembrar que o capitalismo surgiu após a decadência do sistema feudal. Entre as suas principais características está a propriedade privada, a busca pelo lucro e as desigualdades. Diante da sua evolução, nós tivemos inicialmente capitalismo comercial, industrial, financeiro. Um tema importantíssimo para você também sobre o socialismo. Não esqueça que as teorias socialistas surgiram diante do aumento dos problemas sociais a partir da Revolução Industrial. Entre as principais características, teoricamente, o socialismo dizia que deveria ter uma propriedade pública, o bem-estar social e a igualdade. Em relação à sua evolução, nós temos o socialismo utópico, em que se pregava o autoesclarecimento burguês, o científico, onde Karl Marx pregava exatamente a luta de classes, o real, que foi implantado inicialmente na Rússia e mais tarde seguido pela União Soviética, o qual foi marcado pelo autoritarismo, a existência de apenas um partido, portanto unipartidarismo, e claro, tudo sob controle do Estado. E atualmente ainda há vigente o socialismo de mercado no território chinês. Um tema importantíssimo para você, antes de chegar no seu tema principal, que é a ordem bipolar, é lembrar que as guerras mundiais elas foram frutos de disputas imperialistas, sendo que na Primeira Guerra Mundial nós tivemos a criação da Tríplice Aliança, onde nós tínhamos a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, versus a Tríplice Entente, onde nós tínhamos Inglaterra, Rússia e França. Entre os maiores impactos da Primeira Guerra, nós tivemos a derrota da Tríplice Aliança e a assinatura do Tratado de Versalhes, que garantiu a humilhação alemã. Já em relação à Segunda Guerra Mundial, você precisa lembrar que entre os fatores principais, nós tivemos a formação de regimes totalitários, entre eles o nazismo e o fascismo, e a criação de grupos oponentes, onde nós tivemos o eixo, que era composto pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, e os aliados, composto pela França, Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética. Como consequência dessa Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a derrota do eixo e, consequentemente, a assinatura da Conferência de Potsdam, pela qual se dividiu a Alemanha em 4 zonas políticas e 2 zonas econômicas, surgindo assim uma ordem bipolar, seu assunto de prova. Diante disso, você precisa lembrar que a ordem bipolar, também chamada de Velha Ordem ou Guerra Fria, ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, diante da decadência das potências europeias. Ela terminou parcialmente em 89 com a queda do Muro de Berlim e finalizou totalmente em 1991 com a desintegração da União Soviética. O fato mais importante desse período é você lembrar que as disputas foram sempre indiretas entre os Estados Unidos, que liderava o sistema capitalista, e a União Soviética, que liderava o sistema socialista. Entre as principais características, nós tivemos a bipolaridade, pois nós tínhamos 2 polos de poder, altíssimos investimentos em armas, marcando assim a corrida bélica, a divisão da Alemanha oficializada na Conferência de Potsdam, a construção do Muro de Berlim, e claro, a divisão da Europa, que foi oficializada pela Conferência de Ialta. Um fato importantíssimo também para sua prova, queridos estudantes, é você lembrar que os Estados Unidos tornou o dólar um padrão internacional, criou diversos planos com o objetivo de evitar a expansão do socialismo e garantir a expansão do capitalismo. Entre esses planos destaca-se o Plano Colombo, que foi criado para investir em países asiáticos, onde se destacou o Japão e os tigres asiáticos, e o Plano Marshall, que canalizou, ou seja, investiu em países da Europa Ocidental e na América Latina. Além disso, os Estados Unidos criou uma aliança militar chamada de OTAN, cujo objetivo era fazer a autodefesa dos Estados Unidos e seus aliados capitalistas. Em contraposição, a União Soviética, como plano econômico, criou o Comecon, que era uma espécie de grupo onde se onde se fornecia dinheiro para países socialistas, em especial Cuba foi o grande beneficiado. Em contrapartida, como aliança militar, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia para também fazer frente à OTAN. Um forte abraço e uma excelente prova para você.